Olá, eu sou Flávio Morgado e estou aqui para conversar com você sobre como se usa o Tabinete para se fazer uma tabulação epidemiológica. Essa nossa aula introdutória é necessária para que nas aulas seguintes você fique mais confortável com a interface do Tabinete. Então eu tenho um texto de apoio que vai estar presente aqui na nossa aula que você pode consultar. Tá? E eu vou segui-lo um pouco aqui, demonstrando primeiro como é que você acessa o Tabinete, que já foi demonstrado na primeira aula. Você faz uma busca no Google sobre o DataSUS e no DataSUS, datasus.saude.gov.br, você seleciona a opção Tabinete ou vai direto para a opção do Tabinete, que é a DataSUS, Saúde.gov.br, Informações de Saúde Tabinete. De ambas as formas, você vai ter a interface do Tabinete. Mas, afinal, o que é o Tabinete? Ele é só um sistema de tabulação que permite gerar tabelas padronizadas de dados. Então, como ele oferece muitos tipos de informações, como foi citado na nossa aula introdutória, é necessário que primeiro você selecione a área que você quer. E depois você selecione, eventualmente, um subconjunto de dados dentro dessa área. E, na maioria das vezes, selecione também uma abrangência geográfica. É aí, então, que a sua tabela, o tabelador do Tabinete vai aparecer e você vai poder criar a tabela de dados epidemiológico. Na hora que você tiver que selecionar a abrangência geográfica, você vai poder selecionar uma dessas opções, Brasil por municípios. Nessa situação, você vai ter o Brasil e os municípios todos do Brasil pelo nome, numa longa lista de municípios codificados. Tem um código no nome do município. Essa opção é útil para quando você quer comparar municípios de estados diferentes. A opção mais recomendada para se começar é sempre Brasil por região unidade da federação. Nessa situação, você vai ter dados epidemiológicos classificados por todo o Brasil, pelas regiões e pelos estados. Então, uma totalização, uma macro-totalização que dá uma ideia bem grande da situação epidemiológica nacional. Ou você pode selecionar um estado específico. Nessa situação, você vai poder interagir com as regiões, sub-regiões e com os municípios deste estado, permitindo compará-los entre si. Para dar prosseguimento ao nossa instrução, eu vou usar a produção hospitalar do Tabinete e vou acessar uma dessas opções geográficas aqui. Então, vamos direto para o DataSUS, praticando no Google Chrome. Para começar uma tabulação, a primeira coisa, digitar DataSUS, vai entrar aqui no datasus.gov.br, ou uma pesquisa Google você vai achar, clicar no ícone do Tabinete, aqui embaixo, selecionar uma área, eu vou pegar a produção hospitalar, vou pegar aqui a morbidade hospitalar do SUS, como demonstrado no nosso material de apoio, e vou pegar geral por local de residência. E agora seleciono a abrangência geográfica aqui. Como demonstrei, pode ser Brasil por municípios, para comparar municípios de estados diferentes, Brasil por região e unidade da federação, que são macrodados do Brasil, ou selecionar um estado e comparar seus municípios. Vou pegar então Brasil por região e unidade da federação. E temos aqui o Tabinete. Esta interface do Tabinete, ela tem três áreas distintas. Uma área para selecionar como a tabela é montada, uma para dizer qual é o tempo, o momento no tempo de onde os dados serão retornados, e outra para fazer filtros sobre os dados. Os dados exibidos são aqueles selecionados na opção conteúdo. A primeira coisa que você deve fazer sempre que entrar no Tabinete é olhar os períodos disponíveis, o mais recente. Algumas áreas são muito atualizadas. A morbidade hospitalar é uma delas. Eu estou gravando isso em março de 2022 e já tenho janeiro de 2022. Normalmente, a morbidade hospitalar ela tem só um atraso de 2 meses. Mas em algumas áreas, como a mortalidade, posso ter um atraso de 2 ou 3 anos. E essa é uma diferença significativa.
As opções de cada linha são expressões que podem não fazer muito sentido. E na maioria das vezes, o que você tem na linha, que você pode botar na linha, também deve estar na coluna, embora a coluna possa ter uma abrangência menor ou um pouco diferente, estão nas seleções disponíveis. Então, quando eu vejo aqui região, aqui na linha, eu vou ter região aqui, unidade da federação, ano e mês, não preciso dizer o que é. Caráter de atendimento vai estar aqui, regime. Se eu quiser saber o que tem em regime, basta eu expandir aqui, que eu vou entender o que é regime. Mas, às vezes, a lista é muito grande de itens. Então, para você fazer sentido de todas as opções de filtro que você pode aplicar numa área do Tabinete, você use as notas técnicas. Eu vou clicar aqui com a rodinha do mouse para abrir uma nova guia, senão ele vai sair do Tabinete e depois eu posso voltar. Então aqui eu tenho a origem dos dados, as notas técnicas da morbidade hospitalar do SUS. Ela sempre vai me dizer de onde vêm os dados e descrever as variáveis disponíveis para tabulação. Então a minha dica é, sempre olhe as notas técnicas. Por exemplo, faixa etária. Eu tenho faixa etária 1, faixa etária 2, às vezes outras faixas etárias. Então a faixa etária 1 e 2, a diferença está aqui, mas eu poderia ter expandido a lista faixa etária 1 e 2 aqui para perceber a diferença. Que uma conta de 4 em 4 anos até 20 anos, depois conta de 10 em 10, e a outra conta sempre de 4 em 4 anos. E outros dados, o que é a AIH? A AIH provavelmente vai estar escrito aqui, autorização de internação hospitalar, mas é essa a ideia. Venha olhar a nota técnica do Tabinete. E depois você vai estar preparado para fazer uma tabulação. Essa parte inicial, ela vai me dizer como eu vou montar a minha tabela. Eu tenho obrigatoriamente que selecionar uma opção de linha, posso ou não selecionar uma opção de coluna, por isso estar não ativa, e tenho que selecionar uma opção de conteúdo. Eu vou montar a tabela de forma que ela seja o mais útil para mim, o mais fácil de imprimir e manusear. Ou seja, é mais fácil montar uma tabela que tenha mais linhas do que coluna. Então, se eu quero montar uma tabela que tenha regiões e estados em linha e coluna, é mais fácil eu botar a unidade da federação na linha, são 26 linhas, e região na coluna, porque são 5 regiões. Certo? E aqui eu tabularia internações. Então, para cada estado de cada região, vou tabular as informações. Se eu não marcar nada na coluna, eu vou marcar aqui região, unidade da federação, eu vou ter um total de região de internações, depois os estados daquela região, e vou montar uma tabela com bem mais números de linhas do que de colunas. Eu quero chamar a sua atenção que se eu botar a coluna não ativa, eu posso selecionar com a tecla Ctrl várias opções de conteúdo. Para eu selecionar uma faixa contígua de opções, eu clico na primeira, pressiono Shift e clico na última. Para selecionar salteado, eu clico com Ctrl e posso desselecionar. Então, nessa situação, eu teria aqui unidade da federação na linha, tabulando internações, valor total e valor dos serviços hospitalares em 3 colunas da tabela. A área períodos disponíveis, ela diz respeito aos dados que eu vou tabular no conteúdo. Se eu quiser selecionar uma faixa de dados, eu pressiono Shift e clico nos itens. Nessa situação, o Tabinete vai selecionar todos esses meses e o conteúdo será somado. Então, se eu quiser selecionar todos os meses do ano de 2021, eu vou clicar em dezembro, rolar para baixo e até janeiro e clicar aqui também em janeiro, certo? Outra opção é clicar em janeiro e arrastar para cima até dezembro. Então, assim, eu marquei todos os meses de 2021 e, nesse caso, a minha tabela vai ter esta abrangência de datas. Vai ser
o número de internações da morbidade hospitalar no ano inteiro. A próxima área que eu posso selecionar são as seleções disponíveis. Dentro dessa área, eu vou ter todos os itens que tem na linha e na coluna, na maioria deles. A maioria deles aqui, que eu posso selecionar. E eu posso expandir para saber quais são as opções que eu posso ter à minha disposição. Unidades da federação, estados, está vendo? Eu tenho sempre uma opção para fazer uma pesquisa. Então, como eu estou aqui na morbidade hospitalar, se eu selecionar aqui capítulo do CID-10, vou poder identificar os capítulos. E se eu quiser um capítulo que fale sobre doenças mentais, eu vou botar aqui mente, ele já pulou aqui para transtornos mentais, capítulo 5, me permitindo selecionar só esse capítulo, enquanto eu estou com a lista aqui. Se eu quiser selecionar mais de um capítulo, eu pressiono a tecla Ctrl. Com Shift, ele seleciono uma sequência. Então, se eu quiser selecionar aqui, por exemplo, todas as categorias, eu marco aqui, fecho a lista. Quando eu tenho lista de morbidades, eu posso selecionar uma doença. A lista de morbidades são todos os CIDs possíveis, então é uma lista muito grande, muito difícil de achar. Então, se eu quiser selecionar, por exemplo, tuberculose, eu digito aqui tub, já aparece tuberculose pulmonar. E quando eu selecionei, ele vai aparecer selecionado aqui na lista, tá vendo? Já está selecionado. Como eu selecionei morbidade aqui, agora eu quero selecionar mais uma, vamos botar diabetes mellitus. Se eu clicar em diabetes, agora eu selecionei diabetes também. Então, se eu rolar na lista aqui de lista de morbidade, você vai ver que eu vou ter tuberculose e devo ter também aqui em algum lugar diabetes selecionado. Ó, diabetes selecionado. É mais fácil do que eu rolar pela lista. Eu quero chamar a sua atenção que sempre que eu fizer uma seleção para desmarcar, eu clico em todas as categorias. E que eu tenho que ter um cuidado de não selecionar demais, porque esses são filtros aos dados que eu vou trazer. Então, por exemplo, se eu selecionar aqui uma região, eu selecionar a região norte e selecionar aqui como unidade da federação o estado do Ceará, eu vou ter uma tabela vazia, porque são condições mutuamente exclusivas. Eu não posso retornar dados da região norte e do estado do Ceará. Todos os dados que eu seleciono aqui são condições E. Eu tenho que ser esta condição e qualquer outra condição que eu selecionar. Então, por isso, o DataSUS permite que eu possa fazer um limpa aqui, para limpar todos os dados e começar a minha seleção novamente. Certo? Então, a opção limpa permite que eu desmarque tudo e faça uma nova seleção. Quando eu rolo aqui para baixo, eu também posso ordenar pelos valores da coluna. Nessa situação, se eu tiver selecionado internações, ele sempre vai fazer uma ordenação do maior número para o menor. Então, se eu botar internações em janeiro de 2022 e mandar ordenar aqui embaixo, a região que tiver o maior número de internações, provavelmente a região sudeste, que é a nossa região mais populosa, aparecerá primeiro na tabela. Agora, se eu tiver com região não ativa e marcar várias colunas aqui, a última coluna que eu marcar é que vai ser a coluna que vai ser classificada pelo tabulador do DataSUS. Então, cuidado ao selecionar para entender o que ele está classificando. Exibir linhas zeradas é uma opção que vai permitir que todas as opções que eu selecionar na linha e nas colunas apareçam, mesmo que o conteúdo não exista. Então, você pode pedir isso para gerar uma tabela completa. E, finalmente, você tem o formato. Tabela com borda é a tabela padrão que vai botar as tabelas com as células separadas. Essa é a tabela mais útil para quando eu tenho uma tabela mais curta, com não muitas colunas. Eu posso usar texto pré-formatado para fazer uma tabela que seja separada
não tem a separação de colunas e ela vai ficar mais estreita na tabulação na internet. E posso fazer colunas separadas por ponto e vírgula para fazer uma tabulação como é um arquivo de exibição, que ele chama Comma Separated Values. Vamos usar futuramente. Normalmente deixamos em tabela com bordas. E uma vez que eu fizer a minha tabela, vou botar aqui união, região, vou botar internações e marcar, ordenar pelos valores e mostrar, botar mostra para janeiro de 2022, o Tabnet vai vir, vai gerar a minha tabulação e vai gerar a tabulação como eu pedi. Estados aqui, regiões, e você vê que só tem interseção nos estados nas regiões que aparecem. Então, como eu pedi para classificar, e ele classificou pelo total de internações, ele classificou São Paulo, que é o estado mais populoso, depois Minas Gerais, depois Paraná, e assim foi que eu consegui construir a minha tabela do Tabnet no DataSUS. No nosso próximo vídeo, nós vamos ver, então, não como usar o Tabnet para gerar tabelas. Nós vamos primeiro usar os painéis de informações em saúde que estão disponibilizados por um mais fácil acesso, até para o seu conhecimento, sobre o DataSUS, porque eles são as únicas opções atuais que permitem dar dados mais recentes para as tabulações de natalidade e mortalidade. Eles fogem ao padrão do Tabnet, mas eu quero apresentá-lo. Então, até lá, te espero na próxima lição.